Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem para mais esse vídeo aqui do canal Vem Professorar, em que estamos discutindo a obra O Poder dos Momentos, onde a perspectiva ou a ideia principal é criar momentos marcantes. E estamos falando da criação de momentos marcantes, e já falamos em vídeos anteriores sobre a elevação, sobre o insight, e estamos trabalhando na perspectiva de criar momentos marcantes a partir do orgulho. E uma forma de você trabalhar com o orgulho das pessoas envolve momentos de coragem. Momentos de coragem também deixam as pessoas muito orgulhosas. Mas aí os autores falam o que pra gente? Que os momentos de coragem não são fabricáveis, mas é possível praticar a coragem para estarmos prontos quando o momento exigir. Olha que perspectiva é essa. Então não dá para simplesmente eu vou criar uma situação para a pessoa demonstrar a coragem dela. Mas eu posso praticar a coragem, porque se em algum momento aquela situação se fizer presente, aí a pessoa ter condições de agir da maneira mais adequada possível. E para exemplificar essa forma de treino para a coragem, os autores trazem para a gente o relato do caso da professora Mary Gentile, da Escola de Negócios Darden, na Universidade da Virgínia. Olha que interessante o que essa professora criou lá. Ela é responsável pela educação ética. E ela percebeu o seguinte, que a educação ética é dominada pela pergunta: qual é a coisa certa a se fazer? Porém, a parte mais difícil é a ação sobre esse julgamento. Por quê? Saber o que é o certo eu até sei. O duro ou o difícil é agir de acordo com isso que eu acredito que é o certo. Então, o que ela se propôs foi alterar aquela pergunta de qual é a coisa certa a se fazer para como posso fazer a coisa certa. Então mudou a perspectiva. Então a pergunta-chave passou a ser como posso fazer a coisa certa. E aí ela criou esse problema que se chama dando voz aos valores. Olha que interessante. E aqui o foco é na prática. Não é apenas discutir o que é certo ou o que é errado, mas a prática daquilo que é certo e evitando aquilo que é errado. Então esse programa tem as seguintes partes, conforme relatado aqui pelos autores. Na parte 1, identificam-se as situações em que um problema ético possa surgir. Então faz a análise dos casos, onde situações éticas podem surgir. É certo, errado matar alguém, aborto, pena de morte, questões como essa. Então identificam-se as situações em que um problema ético possa surgir. Essa é a parte 1 desse programa. A parte 2 é antecipar. Como assim? Antecipam-se as racionalizações ouvidas em virtude do comportamento e a pessoa escreve sua possível resposta ou ação. Como que é, Fagner? Vamos ler de novo. Antecipam-se as racionalizações ouvidas em virtude do comportamento e a pessoa escreve sua possível resposta à ação. Então, diante desse cenário, o que você faria? E aí a pessoa para pensar, se isso acontecesse comigo, a resposta que eu faria, o que eu teria de posicionamento seria esse. Então, ela escreve qual seria a resposta ou a ação que ela teria diante daquele cenário. E a parte 3 é a pessoa praticando essa resposta com os colegas. Então, além dela, ela enfrentou uma situação, avaliou se aquilo era certo ou errado, e aí ela escreveu qual seria a atitude ou resposta adequada àquela situação, mas a atividade prossegue. É nesse momento em que os estudantes colocam a mão na massa, e aí eles praticam com os colegas a resposta àquela situação. E aí o que essa professora percebeu foi o seguinte: que a prática, quando os alunos praticam a resposta ou as ações diante daquela situação ética, essa prática acalma a ansiedade que pode obscurecer nossa mente em um momento difícil. Diante daquela situação, se eu não pensei anteriormente como é que eu vou responder, aquilo pode embaralhar e eu não saber como é que eu vou
reagir diante daquilo. E aí ela traz, os autores trazem para nós, inclusive, um exemplo da resistência às drogas. Por quê? Difícil não é saber qual é a coisa certa a fazer. A parte difícil é fazer. Então, o que essa prática desenvolvida lá pela professora Mary trouxe para os estudantes, por exemplo, na prática de resistir às drogas, é que proporcionou os alunos ensaiarem a dizer não, para que eles se sintam mais confortáveis. Porque os autores colocam o seguinte: se os jovens não ensaiarem o que farão ou dirão quando lhes oferecem álcool e drogas, ficarão mais propensos a cair nessa cilada. Então, uma das partes trabalhadas naquele programa é exatamente as respostas que os alunos darão quando alguém vier oferecendo drogas ou vier oferecendo bebidas alcoólicas, não escrevendo, mas praticando. Porque quando eles enfrentarem aquela situação real, eles já terão uma bagagem de respostas que eles podem utilizar para se livrar daquela situação. Muito interessante essa prática, porque vai além da simples reflexão do que é certo e errado, mas oferece aos estudantes instrumentos concretos para lidar com essas situações caso ocorram em seu dia a dia. E aí, gostou dessa prática? Eu gostei. E você? Agora, nós estamos falando aqui, só para recapitular, dos momentos marcantes. Já falamos da elevação, do insight, agora finalizamos a questão da criação de momentos marcantes pelo orgulho. E no próximo vídeo, nós começamos a falar sobre a criação de momentos marcantes a partir da conexão. Eu te espero no próximo vídeo e te agradeço pela sua audiência. Meu grande abraço. Tchau, tchau.